Vamos meditar na palavra de Deus que fica em Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2, 6 e 9. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Aquele mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuam a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: Deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Nesse texto que nós meditamos, aqui nos diz que Moisés e Arão, e o seu irmão Arão, foram até o palácio conversar com o faraó, pedir para o faraó deixar o povo israelita cultuar a Deus no deserto. E faraó negou esse pedido a Moisés, ele falou que ele não ia deixar o povo sair, muito pelo contrário, ele aumentou o trabalho pesado para os israelitas, ele aumentou o trabalho. E aí Moisés, quando ele viu que isso aconteceu, Moisés, ele ficou, vamos dizer, nervoso. Ele ficou nervoso com essa situação, né? E ele não entendeu, né, o propósito de Deus, o propósito do Senhor. Por que ele não entendeu? Porque assim, Moisés, ele pensou que Deus ia agir assim automático, ele achou assim que ele ia lá, ia conversar com o faraó já ia libertar o povo, né, já ia ser liberto, né? E ele achou que tudo ia acontecer naquele momento, né? Moisés, ele não parou para pensar que na vida tem os percalços da vida, que no caminho nós temos percalços, nós temos obstáculos, né? E Moisés, ele não pensou nisso, ele achou que Deus falou para ele ir lá falar com o faraó, que ele ia falar, e o faraó já ia libertar o povo e já estava tudo certo, né? Só que Deus, ele não trabalha da maneira que nós trabalhamos, ele não pensa da maneira que nós pensamos. Então, Deus, ele tem um plano para cada projeto, ele tem um plano, né? E Deus tinha um plano para esse projeto, para a libertação do povo de Israel, né? Porque Deus chamou Moisés para ser o libertador, né? Só que Moisés, ele não compreendeu isso, então ele ficou muito indignado quando o faraó não atendeu o seu pedido. E aí ele foi lá falar com Deus, né? Moisés foi reclamar com o Senhor. Em Êxodo 5, 22, 23 diz: Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo? Aqui Moisés, ele está bem estressado, está bem indignado com Deus, né? Só que Moisés, né, ele, é aquilo que eu acabei de falar, ele achou que as coisas iam acontecer rápido, iam acontecer na hora, né? Só que não é dessa forma que o nosso Deus Todo-Poderoso trabalha, né? Então, o que Deus, ele quer falar comigo e com você a respeito desta mensagem? O que ele quer falar conosco, né? Que Deus, ele escolhe uma pessoa, Deus faz o seu chamado, né? E quando essa pessoa fala sim, né, muitas coisas maravilhosas acontecem depois, né? Só que a gente esquece que na caminhada nós temos os obstáculos, né? Nós temos os percalços, né? Então, quando nós pedimos algo para o Senhor, né? Nós queremos que Deus faça na hora, né? A gente quer que Deus faça rápido, né? Só que Deus, ele trabalha com cada pessoa de um jeito e cada situação ele trabalha de uma maneira diferente, né? Então ele trabalha na vida de um jeito, né? E na vida do outro de outro jeito, né? Deus trabalha de uma forma diferente na vida de cada um,
né? Então, Deus fala ao meu, seu coração que ele não tá, assim, Deus não tá de braços cruzados, né? Porque Moisés aqui na história, quando ele foi reclamar com o Senhor, Moisés ele pensou que Deus estava de braços cruzados, né? Que ele pensou, poxa, como eu vou lá falar com o Faraó? Deus, aliás, Faraó, ele não permitiu que o povo fosse liberto, né? Liberado para adorar a Deus. E pelo contrário, ele deu mais trabalho para o povo. Então aí Moisés pensou, poxa, Deus não está fazendo nada, Deus está de braços cruzados, né? Tanto é que ele foi reclamar com Deus, né? Só que Deus ele não está de braços cruzados, porque nós sabemos, né, que a história de Moisés é uma história muito linda, né? Que Moisés teve uma trajetória maravilhosa, né? Que ele conseguiu libertar o povo, né, da escravidão do Egito, né, e esse povo foi para o deserto, e aí Deus trabalhou, né, na vida desse povo, né, e nós sabemos que eles, depois que Deus trabalhou na vida deles no deserto, Deus levantou Josué, né, para continuar com o trabalho de Moisés, né, porque Moisés já tinha falecido, e Deus levantou Josué, e Josué foi líder do povo israelita rumo à terra prometida. Eles conquistaram a terra prometida, né? Então a história termina com um final feliz, né? Porque Deus ele sabe o que ele faz, ele sabe o que faz. Então, o que o Espírito Santo está falando para mim e está falando com você, né? Tenha paciência, sabe? Quando você pedir, o que você pediu para o Senhor, aquilo que você deseja, que você pediu para o Senhor, tenha paciência de acontecer. Tenha paciência. Por quê? Deus ele está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua santidade, Deus está trabalhando em você, né, para você receber a sua bênção, né? Ele é um Deus maravilhoso, ele pode tanto fazer rápido, Deus pode fazer assim na hora, como ele pode também demorar para fazer, né? Porque Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, um Deus do impossível, então ele pode fazer a hora que ele quer, um tempo que ele quer. Tanto rápido quanto demorado. Só que nós temos que crer que ele vai fazer. Então, se você pediu algo para o Senhor, você tem que crer que Deus vai realizar. Você tem que confiar no Senhor. Você não pode duvidar, né? Você não pode pensar que Deus está de braços cruzados, que Deus ele não está se preocupando com o seu problema. Você não pode pensar que Deus assim não está escutando suas orações, né? Que ele não se preocupa com você, né, que ele esqueceu de você. Você não pode pensar assim, porque Deus não esquece da gente nunca. Ele nunca vai esquecer de nós, porque ele nos ama, né? Então, nessa história que nós meditamos, mostra que a atitude de Moisés, né? Que Moisés já achou que Deus ia fazer na hora, né? Que Deus ia libertar o povo ali na hora. Só que Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para aquele povo, né? Porque como que Deus, assim, se Deus libertasse aquele povo, assim, rápido, né? Como é que Deus ia trabalhar no povo de Israel? Um povo que estava vivendo no Egito há 430 anos, eles estavam escravos a todo esse tempo, né? Então eles acabaram conhecendo outros deuses, eles acabaram deixando que a idolatria entrasse no coração deles, os costumes egípcios, né? Porque eles ficaram mais de 4 séculos, né? Então, por que Deus teve que fez assim de outra maneira? Por que ele não libertou na hora? Por quê? Porque Deus tinha um plano para esse povo. Deus ele teve que levar esse povo para o deserto, para esse povo conhecer Deus, para esse povo conhecer quem era o Senhor, né? E só através do tempo que esse povo ia conhecer. É só através ali do dia a dia, do cotidiano, que esse povo ia conhecer o Senhor, ia saber o que ele queria, né? Saber o que ele gostava, saber o que de fato ele ia fazer com aquele povo, né? Então, por isso que Deus, ele permitiu que o povo fosse para o deserto, para o povo ser tratado por ele, tratado,
né? Para depois ele dar a vitória. Deus queria tirar de dentro desse povo a idolatria. Deus queria tirar de dentro desse povo a covardia. Porque esse povo, eles ficaram muito tempo escravos, então esse povo não sabia lutar, eles não sabiam obedecer. Então Deus ele queria preparar o seu povo, o seu exército, né? Deus queria preparar esse povo, fazer com que eles se tornassem soldados, né? Tanto é que eles se tornaram, né? Porque na história conta que eles enfrentaram outros povos para tomar a terra prometida, para conquistar aquilo que já era deles, né? Que estava ocupada por outros povos, e Deus preparou esse povo para lutar, para retomar aquilo que era deles, né? Então, por que Deus ele levou esse povo para o deserto? Para Deus trabalhar nesse povo, no seu interior, na sua alma, né? Para que ele fosse conhecido, para que Deus fosse conhecido, né, por este povo, porque esse povo foi escolhido pelo Senhor, né? Então o Espírito Santo também fala para mim e para você que muitas das vezes ele nos leva para o deserto para trabalhar em nós, para trabalhar no nosso interior, né, para nos transformar, porque é no deserto que nós conhecemos Deus, é no deserto, é ali naquele momento que Deus mostra quem Ele é naquele momento que nós adoramos ao Senhor, naquele momento que nós estamos dispostos a buscar ao Senhor, né? É no deserto. Então, se você está passando por um deserto, saiba que o deserto não é para a vida toda, o deserto é apenas uma experiência. Se você está passando um deserto na sua vida, ou seja, se você está passando uma enfermidade, se você está passando um problema assim, de desemprego, né? Um problema na sua família, vícios, tantos problemas que tem, né? Se você está passando por isso, né? Um filho que tá com problema de vícios, nas drogas, né, tal. Se você está passando por isso, por esses momentos, né? Ou você está passando por um momento no seu casamento difícil, né? Então você saiba que isso é apenas um período, né? Esse deserto ele vai passar e que Deus ele vai trabalhar em você para te dar a sua vitória, porque depois que esse deserto passar, quando você chegar na terra prometida, ou seja, quando a sua vitória chegar, você vai glorificar a Deus, você vai agradecer ao Senhor, porque você vai entender qual foi o propósito desse deserto, né? De repente, esse deserto foi necessário na sua vida para trabalhar o seu interior, para tirar a sua arrogância, para tirar aquilo que estava te separando do Senhor. De repente, Deus te levou para o deserto para tirar a idolatria de você, né? Para tirar de você pensamentos ao contrário da sua palavra. Então Deus tem um propósito para cada coisa, Deus tem um plano para cada pessoa, Deus tem um projeto para cada vida. Então se você está passando pelo deserto, saiba que ele vai passar, né? E não deixe de buscar a Deus no deserto, não deixe de glorificar, pense na sua vitória, pense, estou passando por esse deserto, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória. Porque Deus ele é poderoso, Deus cumpre as suas promessas. Assim como ele cumpriu na vida de Moisés, na vida do seu povo, né? Deus deu a vitória para o povo de Israel. Eles reconquistaram a terra prometida, Canaã, né? Então pense, você vai chegar na terra prometida, né? Deus vai te dar a vitória disso que você está passando. E depois que Deus der a vitória, você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai testemunhar a vitória de Deus na sua vida, né? Então essa palavra Deus colocou no meu coração hoje, né? Para você esperar no Senhor, esperar e ver que Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que cumpre as suas promessas, né? Deus é um Deus que nos ama, né? Tanto é que Deus, ele ama tanto a humanidade, a sua criação, que ele deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu Jesus, né, o Messias, de presente para nos salvar, né, para nos libertar, para nos curar, né? Deus deu seu filho amado para morrer numa cruz e no terceiro dia ressuscitar para nos dar a vida eterna, né? Olha o amor de Deus como ele é grande, ele deu seu único filho, sabe? Para morrer e ressuscitar ao nosso favor. Então nós temos que
pensar nisso, nós temos que pensar na ressurreição de Cristo, nós temos que pensar no amor de Deus dessa maneira, nós temos que pensar assim: olha como Deus me ama, Ele deu seu único filho para salvar a minha alma, para me dar a vida eterna, né? Então pense nisso, encha sua mente de coisas boas, né? Assim como diz na palavra, eu só quero trazer à memória o que me dá esperança. Então encha sua memória, sua mente de esperança. Mesmo você passando pelo deserto, coloque na sua mente, sabe, que Deus ele está trabalhando, que Deus vai te dar vitória. Né? Coloque isso na sua mente, profetize, fale com a sua boca. Fale: olha, eu estou passando por isso, mas eu creio na minha cura, sabe? Eu creio na vitória, eu creio na transformação de Deus. Então profetize na sua vida, fale, sabe? Profetize, né? Porque essas palavras vão para o mundo espiritual e ali Deus trabalha nas nossas palavras, né? Então essa mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração, né, para você não desistir da sua vitória, né, e crer que esse deserto vai passar em nome de Jesus. Receba essa mensagem em nome de Jesus, porque eu já recebi. Tenha um dia abençoado na presença do Pai. Amém.